Meus irmãos, nós começamos hoje uma nova série de ministrações chamada Ecos, quando as palavras de Jesus transformam o presente. E quando nós falamos sobre as palavras de Jesus, nós estamos falando sobre algo que nós precisamos ouvir com muita atenção, né? Se é Jesus que está falando, a gente precisa prestar atenção de maneira até retornada e saber assim, poxa, o que Jesus está falando sobre um assunto, o que ele está querendo dizer sobre algo. E nós vamos passar essa série de ministrações falando sobre diálogos que Jesus teve com outras pessoas. Nós vamos passar por sermões que Jesus teve com grandes grupos, né? Conversas com os discípulos, porque são essas palavras que geram ecos para nós. Se estamos aqui hoje, porque um dia um eco da palavra de Jesus chegou até nós. E é esses ecos que nós queremos fazer com que, para além de nós, continue enquanto Jesus não voltar, nós vamos continuar pregando a sua palavra. E eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em João 3. João, Evangelho de João 3. Se você não trouxe sua Bíblia, não esqueça, né? A gente sempre fala, toda a vida a gente fica falando disso da Bíblia, e é importante que você traga a sua Bíblia de papel mesmo, que te auxilie aí a não ficar prestando atenção em outras coisas. Então, pega a sua Bíblia, João 3, se você não está com ela aí, provavelmente tem alguém pertinho de você que tem uma Bíblia, divide aí, faz aquela divisão de Bíblias. João 3, a partir do verso 1, diz o seguinte: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Jesus respondeu: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você escuta, mas não pode dizer para onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: mas como pode isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar coisas celestiais? Ninguém jamais viu o homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. E aí o clássico versículo de João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua Palavra. Obrigado porque nós queremos que a Tua Palavra é aquela que transforma. A Tua Palavra é aquela que transforma o íntimo do nosso coração. E que nesse momento, Senhor, a Tua Palavra seja tudo aquilo que nós viemos a desejar, Pai. Nós te pedimos com graça e misericórdia sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Bom, nós chegamos num ponto aqui de uma das conversas que na minha opinião, uma das conversas mais importantes até mesmo de a gente compreender. Uma das conversas que transforma não só a vida de Nicodemos naquele momento, mas também é uma explicação do próprio Jesus sobre quem ele é. É nesse momento que Jesus ele se apresenta para Nicodemos, Nicodemos vai até ele e Jesus mostra tudo aquilo por que ele veio. Para quê? Para quem?
Jesus chega nesse momento e começa essa conversa com Nicodemos. E quando a gente começa a parar para pensar nesse relato, a gente pensa que tem alguns pontos importantes. Porque Jesus conversou com outras pessoas. Jesus conversa com uma mulher samaritana lá no poço, e ela, aparentemente, uma descrente, né? Aparentemente não, ela não compreendia quem Jesus era, não fazia ideia de que ele poderia ser o Messias, e ele tem uma conversa com ela. Jesus depois vai conversar com Zaqueu, e João não vai focar, sobre quem escreveu esse livro, não vai focar numa ordem cronológica, onde cada coisa aconteceu. Mas então Jesus conversa com Zaqueu também, um homem que enriqueceu à custa dos outros. E Jesus conversa com essas pessoas que são claramente depravadas, pessoas que estavam longe do reino de Deus, de certa forma. Porque a mulher samaritana já não era mais nem o marido dela com quem ela se deitava, ela já estava no 5º marido, e ainda assim o que ela estava não era o dela. Então Jesus conversa com pecadores. Jesus conversa com pessoas que sabem que precisam de uma redenção, que sabem que precisam de alguém. Quantos lembram de outros relatos? Por exemplo, Jesus conversando ao redor, a mulher que toca nele, e ela é curada do seu sangramento, e naquela hora ele tira alguns minutos, conversa com ela. Então Jesus é para essas pessoas. Só que tem uma peculiaridade, porque quando Jesus encontra com Nicodemos, a gente está falando de um homem fariseu, e todo mundo sabe o quanto que Jesus brigou com os fariseus no final das contas. Jesus se encontra com um homem que, em teoria, em tese, é um homem perfeito. Um homem que da lei conhecia. Um homem que na sua moralidade era alguém muito bom. Era alguém que talvez não tinha... As pessoas não podiam falar muito dele, porque a Bíblia fala que ele era um homem importante lá. E se ele era um homem importante, todo mundo sabia quem ele era. Todo mundo sabia que tipo de negócio ele fazia. Todo mundo conhecia talvez sua esposa, talvez conhecia os filhos, e ele tinha um testemunho para zelar. E aí a Bíblia conta, no primeiro verso, sobre Nicodemos, que ele vai ao encontro de Jesus. E um ponto importante de a gente ter clareza aqui, é que por Nicodemos ser um fariseu, os fariseus eles eram responsáveis por dizer, avaliar o discurso das pessoas. Quanto que esse discurso faz sentido de acordo com a lei de Moisés? O quanto que essa pessoa está falando que faz sentido com tudo aquilo que a gente tem ensinado, com tudo aquilo que a gente crê. E aí quando começa a surgir alguém chamado Jesus, que se diz o Cristo, o Messias, os fariseus vão, lá dar uma olhadinha. Quem que esse cara está dizendo que é? E aí, um pouco mais para frente, lá em Atos, a gente vê que Gamaliel fala que outros também já tinham dito que eram o Messias. Gamaliel fala sobre um homem chamado Teudas, que teve aproximadamente ali 400 pessoas. 400 pessoas não é pouca gente. 400 pessoas que seriam seus discípulos, que seguiam ele. E aí Teudas é morto, e depois que ele é morto, nada acontece. Os seus discípulos, as pessoas que caminhavam com ele, se dispersam e nada acontece. Os fariseus também olharam para um cara chamado Judas, o Galileu, que também disse que era o Messias. Ele vem, diz que é o Messias, começa a ensinar algumas coisas, e de novo, ele morre e nada acontece. Então, algumas pessoas, quando a gente fala sobre esse encontro de Nicodemos e Jesus, eles vão dizer assim, ele estava interessado em saber quem ele era, mas de alguma forma Nicodemos estava assim, parece que aí faz sentido. Parece que ali é onde a gente encontra alguma coisa. E a Bíblia fala que ele vai se encontrar com Jesus em qual momento? À noite. Ele vai se encontrar com Jesus à noite. E alguns historiadores falam que talvez o encontro dele à noite é porque ele tinha os seus afazeres durante o dia e foi à noite se encontrar com Jesus. Mas outros falam, que é o que eu acredito que mais faz sentido, que naquele momento Nicodemos vai se encontrar com Jesus à noite por medo.
por medo das pessoas olharem para ele e falar assim, cara, tu está indo se encontrar com Jesus? É isso mesmo? Por que tu está querendo se encontrar com ele? Por que tu está indo escondido no meio da noite para se encontrar com ele? Aquela coisa típica, né? Nada de bom acontece quando a gente sai à noite escondido. Nada. Não é bom que saia à noite escondido. Então, é isso que Nicodemos está fazendo. Ele vai encontrar Jesus à noite, escondido. E ele vai se encontrar porque ele tem uma reputação a zelar. Ele vai se encontrar com Jesus porque se alguém descobre que Nicodemos foi se encontrar com o cara que está se dizendo o Messias, não, isso não pode acontecer. Ele tinha essa reputação a zelar, ele tinha cargos talvez que a zelar também, então ele tinha muita coisa em jogo nesse encontro. É um encontro onde ele vai escondido, com medo, porque ele não sabe se realmente esse Jesus é um Messias, mas também se ele for, eu preciso ter cautela nesse encontro. E quando a gente começa a pensar só nesse cenário, com a nossa realidade, a gente precisa pensar que talvez nós gostaríamos de ter esse encontro com Jesus, mas nós queremos ter um encontro com Jesus à noite. Nós queremos ter um encontro com Jesus escondido. Nós queremos ter um encontro com Jesus, onde esse encontro com Jesus, ele não vai afetar a minha reputação. É um encontro com Jesus, onde ele não vai transformar a minha vida por completo. Então a gente chega até Jesus, e Nicodemos estava com as dúvidas dele, e talvez a gente chegue até Jesus e fale assim, Jesus, eu tenho as minhas dúvidas, eu tenho minhas crises, eu tenho as minhas inconstâncias. Jesus, eu tenho problema no meu casamento, e eu queria que o Senhor resolvesse o meu casamento. Mas o meu trabalho está tudo certo. Eu só quero lidar com isso aqui. Jesus, lida para mim com essa situação aqui que eu estou com dificuldade. E ao invés de a gente entregar a nossa vida para Jesus, não somente uma parte, não somente um trechinho, não somente uma caixinha, onde eu falo assim, ó, aqui eu tenho controle. Aqui eu não tenho. E aí, por causa de eu não ter o controle dessa parte aqui, eu vou ao encontro de Jesus. E a gente fica nessa superficialidade do encontro com Jesus. A gente vai, escondido, à noite, ter esse encontro com Jesus. E no verso 2, ele fala, mestre, nós sabemos que o que ensina é da parte de Deus, pois ninguém pode realizar sinais milagrosos como o Senhor tem feito. O Senhor tem realizado os milagres, a gente tem visto os milagres que o Senhor está fazendo, e a gente está ficando admirado com isso. Às vezes, a gente pode até reconhecer os milagres de Jesus, mas mesmo assim ainda não tem um encontro verdadeiro com Ele. Eu lembro dos 10 leprosos, né? Jesus cura 10 leprosos. 10 homens são curados. E quando a gente está falando da lepra, a gente está falando de uma doença muito, muito difícil para aqueles tempos. A pessoa ficava afastada, todo mundo sabia quem que era o leproso, e 10 homens são curados. Um volta para agradecer a Jesus. Reconhecer que Jesus é quem pode fazer milagres, reconhecer que Jesus é enviado de Deus, só reconhecer essas coisas por saber aonde isso só está no nosso intelecto, não significa que nós realmente conhecemos a Jesus. Porque o que Jesus responde para ele é o seguinte, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vocês podem até estar vendo os meus milagres, vocês podem até estar vendo coisas que são sobrenaturais, mas vocês só estão vendo algo superficial. Vocês não estão enxergando a realidade de algo que está acontecendo. Quando a gente pensa na igreja, às vezes a gente pode até ver os milagres de Jesus num casamento sendo restaurado. A gente pode até ver e enxergar a transformação na vida de uma pessoa. A gente pode até ver as coisas que Jesus está fazendo na nossa vida. A gente pode até enxergar todas essas coisas e falar assim, ó, isso aqui só Jesus pode fazer. É isso que Nicodemos está afirmando. Só Jesus podia fazer isso. E mesmo assim, mesmo vendo essas coisas, mesmo a gente se encontrando com isso, tem um grande problema.
de eu e você, ainda assim, reconhecendo os milagres de Jesus, reconhecendo que Ele é enviado de Deus, não enxergar o reino de Deus, não fazer parte do reino de Deus, porque o que Ele está falando é, vocês estão vendo, mas aquilo que vocês estão vendo, na verdade, está muito por cima do que realmente vocês precisam ver. Vocês estão enxergando algo que é embaçado, vocês estão vendo algo que não é a realidade ainda. Por quê? Porque vocês precisam nascer de novo, vocês precisam entender que vocês estão mortos, e quando vocês nascerem de novo, vocês vão enxergar que não é apenas milagres, não é apenas transformação. E aí Nicodemos, parece que ele não entende o que Jesus fala. Ele diz o seguinte: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe. E aí Jesus responde a essa pergunta falando, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter falado, é necessário que vocês nasçam de novo. E essa palavra que Jesus fala sobre é necessário que vocês nasçam de novo, é até um ponto interessante da gente pensar, porque quando a gente traz para a língua portuguesa, a gente fala assim, eu nasci em tal dia. Só que assim, o que a gente fez para nascer? A gente não fez nada, a gente só nasceu. Então a palavra aqui no grego é, vocês precisam ser gerados de novo. Então não é simplesmente nascer, você precisa ser gerado, precisa de alguém intervindo na sua história para que você seja gerado de novo. O que Jesus está falando aqui para Nicodemos é assim, Nicodemos, aquilo que você tem de vida, como se fosse todas as coisas que você conquistou, ou talvez coisas que você passou na sua história, trazendo para a nossa realidade. Eu não sei qual cargo que você tem. Eu não sei que abusos talvez você tenha passado na sua vida. Eu não sei que tipo de problemas você pode ter cometido para outras pessoas. Ou melhor, eu não sei se talvez você sempre foi uma pessoa boa. Eu não sei se você sempre foi aquela pessoa que assim, não, eu sou um bom marido, eu sou um bom filho, eu cuido do meu pai, eu cuido da minha mãe, eu sou uma pessoa honesta, eu pago meus impostos, eu faço tudo aquilo que tem que fazer. O que Jesus está falando, todas essas coisas que vocês têm, sejam as coisas boas que vocês fizeram, ou sejam as coisas ruins que acabaram acontecendo com você, isso tudo precisa ser passado a limpo. Vocês precisam ser gerados de novo. É como se fosse um quadro que tivesse várias coisas, abusos, temores, incertezas, certezas, convicções, e está lá todas as nossas convicções, tudo aquilo que a gente acha que está certo, tudo aquilo que a gente se vitimiza por algo que aconteceu com a gente. Jesus está falando, passa a régua, né? Limpa isso, porque a partir de agora, vocês estão sendo gerados de novo, e isso só pode ser algo do Espírito. E Nicodemos não consegue entender isso. E Jesus continua falando, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Quando nós conhecemos a Jesus, nós temos uma transformação da nossa mente, uma transformação dos nossos afetos. Não é simplesmente uma transformação moral. Assim como eu falei, Nicodemos talvez foi um dos caras mais morais que podia ter naquele tempo. O cara era líder dos fariseus, ele tinha voz no sinédrio. Ele tinha moral com as outras pessoas. E naquele momento Jesus fala assim, toda essa moralidade que tu tem, se não for renascida do Espírito, é nascida da carne. Então, quando nós temos um encontro com Jesus, nós começamos a repensar muita coisa que a gente faz, que a gente fez.
Então, o que é nascido da carne, se eu tentar ficar lutando comigo mesmo, até beleza, eu era alguém que era promíscuo, eu era alguém que traía minha esposa, eu era alguém que denegria outras pessoas, que trazia problema para outras pessoas, que passava a perna em alguém. Então, aí agora eu conheci a Jesus, então eu não posso fazer. Não é que eu não quero fazer, é que eu não posso. Porque é um movimento meu da carne. Então eu estou tentando não ser promíscuo. E aí eu fico pensando toda hora em coisa que eu não devia, porque esse movimento é um movimento da carne. Eu fico pensando assim, deixei um exemplo bobo, aquela coisa do tipo assim, foi no caixa de supermercado, a pessoa errou o troco, e aí antes tu pegava o troco e agora tu não pega mais. Mas ao invés de pensar nada, porque a gente nem pensa, né? Tipo assim, alguém errou, tu só devolve, ponto. Se é aquela pessoa que já puxa, assim, nossa, olha os 12 centavos que eu deixei de ganhar, meu Deus. Porque está tentando guerrear carne com carne. Mas o que Jesus convida Nicodemos é um nascimento do Espírito, porque é a partir do Espírito que existe uma transformação real. E aí, Jesus vai dizer o seguinte: o vento sopra onde quer. O Senhor escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos nascidos do Espírito. Eu lembro que há uns 4 anos, a gente foi fazer um acampamento, e homem é extremamente planejador, né? Pensa em tudo. Só que não, né? Então a gente foi para um lugar, a gente estava lá, sei lá, uns 10 homens mais ou menos. Nunca fui em um acampamento, e aí quando vou acontece isso, né? Eu já tento fugir de todos, mas, enfim. Aí a gente foi só na barraca, não olhamos previsão do tempo, não olhamos nada, só foi. Aí chegamos lá, cara, um lugar legal para a gente passar o dia, era um barreiral assim, né? Tipo, pé da montanha, era mato para tudo que é lado, e todo mundo ali fez as barraquinhas, só que teve um detalhe, a gente não viu que aquele dia, ia dar uns ventos, tipo assim, monstruoso. Coisa de, sei lá, digamos que 100 km por hora, um monte de vento e nós na barraca. Começou a dar por volta de umas 8 horas, a gente só ouvia assim, né? Cara, a gente viu o vento lá de cima assim, mas parecia que ia derrubar tudo. A barraca chegou no meio da noite, ninguém conseguiu dormir, obviamente, né? As barracas, elas iam puxando assim, pá! Porque a gente não tinha olhado que o vento ia vir. E quando Jesus está falando sobre esse vento, Jesus está falando sobre um vento que não dá para estocar, né? Não dá para tentar esconder esse vento. Porque o mesmo vento que pairava sobre a face do abismo, o mesmo vento que era aquele vento que trouxe a criação, o mesmo vento que nos apóstolos naquele momento veio um vento impetuoso, e era um vento do Espírito de Deus. É nesse vento que eu e você nós precisamos submeter. Porque não é sobre submeter, mas é que o vento é impossível, não dá. O vento vem, a gente só vai, só caminha. O vento está vindo, a gente acompanha. Como se fossem as embarcações antigas. Então o vento está passando, a gente só bota a vela para o lado do vento e aponta. E a gente só caminha por onde esse vento está andando. E o convite que Jesus fala é: vocês precisam entender que o nascimento novo de vocês vai exigir que esse vento vai soprar por vocês. E às vezes vocês não vão entender o que está acontecendo. Pode ser que o vento de Deus comece a soprar em locais que não é na igreja batista conectar. Mas o vento de Deus vai começar a soprar nos corações que a gente julga ser os corações mais incrédulos. Os corações que a gente julga ser os corações que não mereciam a graça de Deus. Como o pastor Everson falou na semana passada, o vento um dia passou por Nínive. Homens, mulheres depravados. Homens e mulheres que tinham prazer na violência. E o vento soprou sobre Nínive. E Jonas fica indignado porque o vento soprou sobre Nínive.
E agora aquele vento sopra por lá, as pessoas começam a reconhecer o Senhor, e o vento do Espírito sopra naquele lugar, e a transformação vem. Então vai ter momentos que o vento do Espírito vai soprar em lugares onde a gente achava que não deveria passar, onde em nossa cabeça não faria sentido nenhum passar. É o vento de Deus soprando sobre prisões, é o vento de Deus passando por locais promíscuos, é o vento de Deus, porque não tem como a gente ignorar esse vento? Porque esse vento é o vento da nova criação. Esse vento é o vento do Espírito Santo de Deus. E aí Nicodemos vai se perguntar, mas como que pode isso? E disse Jesus, você é mestre de Israel e não entende essas coisas? Nicodemos devia entender o que estava acontecendo. Ele estava tendo aquele encontro com o Criador, ele estava tendo encontro com o vento. E ele estava assim, é sério que isso está acontecendo? É sério que isso que tu está me falando, eu estou tendo um encontro com esse vento, aquele vento que um dia criou as coisas? É com esse que eu estou me encontrando? Eu asseguro que falamos do que conhecemos e testemunhamos. E um pouco mais à frente, Jesus fala sobre a serpente. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Nesse momento, eu acho que Jesus, ele é muito didático nessa conversa, porque ele vai aprofundando. Ele vai aprofundando o argumento com Nicodemos. E aí, no momento que Jesus fala para ele, lembra, já que tu é mestre da lei, você vai lembrar. Lembra da serpente de Moisés? E o que era a serpente de Moisés? O povo de Israel, desviado dos caminhos do Senhor, cada vez mais longe, Deus, ele decide enviar uma praga para o povo de Israel. E essa praga eram serpentes venenosas. Então, ao mesmo tempo que Deus fala, vocês vão sofrer a minha ira, eu vou mandar para vocês serpentes venenosas, e vocês, no meio do deserto, vão ter que lidar com serpentes venenosas. E em contrapartida, Deus manda Moisés criar uma estaca, onde na ponta tem uma serpente. E essa serpente de bronze, então quando alguém era picado pela serpente, ele ia até essa estaca de bronze, e Deus o curava daquilo naquele momento. E talvez a gente olhe para isso, poxa, Deus mandou fazer uma serpente de bronze? Deus mandou fazer um negócio para curar eles lá. O que Deus estava fazendo era simplesmente didático com o povo. Então, o mesmo Deus que castiga, o mesmo Deus que mostra para o povo a debilidade deles, o mesmo Deus que causa as dores, o mesmo Deus que causa os venenos, é o Deus que vem com o antídoto, instantaneamente. É como se Nicodemos estivesse ouvindo Jesus e agora fala assim, eu acho que eu estou entendendo o que o Senhor está falando. Porque ele fala, o Senhor se irou contra nós, colocou a estaca da serpente, agora a gente, ao ver a serpente, a gente é curado. E Jesus já fala, agora não é sobre uma serpente, não é somente sobre uma praga que vocês vão ser regenerados, não é sobre uma praga que vocês vão ser cuidados agora. Agora, a grande transformação de verdade é quando Jesus for levantado. E ele fala nesse momento, antes era a estaca que tinha sido levantada com a serpente, mas agora é o Filho do Homem que precisa ser levantado. E o antídoto do pecado agora está na cruz de Cristo. Enquanto o antídoto daquelas cobras peçonhentas estava em olhar para uma serpente de bronze, o que Jesus está falando para Nicodemos é, Nicodemos, o pecado que você carrega, só eu posso te salvar. O pecado que você carrega, só eu que preciso ser levantado, morrer por você, pegar a sua dívida que você tinha, e eu vou me submeter a isso. E aí é o que Jesus fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque era esse homem que estava lá, que foi pregado no madeiro, que recebeu toda a nossa culpa, recebeu toda a nossa dívida. Mas os versos, a gente não leu esses versos, Jesus traz mais um remédio amargo, porque ele vai falar,
Pois Deus enviou o seu Filho não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele, porque Jesus já diz, o mundo já está condenado, eu não preciso vir aqui para condenar vocês de novo, vocês já sabem que vocês estão condenados. Nicodemos, tu conhece a lei, tu sabe que você já está condenado, mas o remédio amargo que Jesus fala é, pois Deus enviou o seu Filho, não para condenar o mundo, mas que nele fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal deixa a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Essa conversa, meus irmãos, é a conversa que nós precisamos ter com Jesus. Hoje talvez você precise ter uma conversa com Jesus, porque esse é o chamado de Jesus para Nicodemos. Nicodemos, eu estou aqui. Você pode até estar vendo os meus milagres. Você pode até estar vendo as coisas que eu estou fazendo. Mas você ainda não entendeu quem que eu sou. Nicodemos, tu pode até estar vindo aqui para tentar ver se eu sou o Messias, para ver se eu realmente tenho pregado aquilo que vocês gostariam que eu pregasse. Mas, Nicodemos, você precisa entender que você está entre duas opções, e continuar nas trevas que você já está, ou caminhar na luz que eu estou apresentando para vocês. Porque eu sou essa luz, eu sou essa serpente no meio do deserto. Vocês estão longe de mim, mas agora eu venho até vocês para apresentar a nova vida em Cristo. E é isso que nós precisamos tirar, é um novo nascimento, é abandonar tudo aquilo que eu tenho, é olhar para o meu passado, essa é a forma que eu entendo sexualidade, essa é a forma que eu entendo a paternidade, aquilo que eu passei com os meus pais, essa é a forma que eu entendo de como que eu vou lidar com os meus filhos, é essa a forma que eu entendo como eu lido com as minhas finanças. Se você não entender que Jesus é aquele que transforma a sua história, todas essas coisas vão continuar, porque carne, é nascido da carne. Se não for nascido do Espírito, essas coisas que nós achamos que é correto, vai continuar assim. As nossas finanças não vão mudar se a gente não submeter as nossas finanças ao Senhor. Se os gastos que você tem não for submetido a Jesus, vai continuar. Aquela assinatura que não deveria estar lá assinada no cartão de crédito, vai continuar lá. A forma de como você fala com os outros, se não for nascido do Espírito, vai continuar lá, porque nós escolhemos as trevas, mesmo quando o Espírito está vindo, mesmo quando o vento está passando, e a gente não está sendo guiado por esse vento. Nós precisamos, assim como um barco, içar as velas e falar assim, ó, deixa que o vento leva. E aí a gente só faz um pedido, que esse vento possa passar na sua casa, que esse vento possa passar nos seus filhos, que esse vento possa passar na sua vida, gerando a transformação que a gente busca. Não porque a gente busca nos nossos méritos, mas porque nós vimos a luz. E agora que a gente enxergou essa luz, a gente não consegue mais desver aquilo que a gente já viu. A gente não consegue mais agora enxergar a Cristo e não ver a beleza de Cristo. Porque nós precisamos agora desse coração transformado. Nós precisamos agora desse coração regenerado. E é esse vento que eu oro ao Senhor, que Ele possa passar no meio de nós. É esse vento que um dia criou os céus, criou a terra. Esse vento que Jesus já pré-anuncia, vai vir um vento do Espírito, e esse vento do Espírito vai falar com vocês. É esse vento que vai falar quem eu sou de verdade. Vocês estão olhando meus milagres? Perfeito, legal, mas existe um milagre mais importante de todos, que são corações de carne, transformando agora em novos corações, corações de pedra, transformando novos corações, agora à medida que conhecem a Cristo.
A minha oração é que a gente possa, como igreja, como comunidade, reconhecer que o Senhor Ele está passando por meio de nós. E talvez você está aqui e não sei, talvez não tenha um contato ainda de muito tempo com a igreja, talvez não tenha contato com a fé cristã, evangélica, e talvez o que Jesus está falando é um convite para você. Vem para cá, não veja só meus milagres, não, porque pode ser que nem tenha mais, você nem veja mais os milagres, apesar de Jesus fazê-los no meio de nós, mas existe um milagre mais importante, que é você deixar de ter esse coração de trevas, e agora ter um coração que segue essa nuvem do Senhor. Eu queria te convidar nesse momento, a você ficar de pé. São essas palavras de Jesus que precisa transformar o nosso presente. E aí eu queria te convidar nesse momento a você fechar seus olhos. E se você quiser, coloque a mão no seu coração. Vamos orar juntos. Senhor, nós queremos reconhecer, Pai, que o Senhor um dia veio até nós, Pai. E que essa palavra, que a luz veio aos homens, e essa luz, ela conflita com as trevas. Então eu te peço, Pai, para que sonda o nosso coração. Eu te peço que o Senhor possa olhar para os lados da nossa vida, que o Senhor possa ver tudo aquilo que a gente tem feito. E Senhor, se existe alguma área em nossa vida que precisa ser gerada pelo Senhor, nós te pedimos que a Tua graça venha nos alcançar. Porque se Tua graça não nos alcançar, Pai, nós já estamos condenados. Não existe outro caminho. O Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. Não existe vida longe do Senhor, não existe outro lugar onde a gente possa encontrar vida de verdade. E nós pedimos que esse vento que veio, criou os céus, criou a terra, possa vir até nós. E que a gente não venha julgar onde o vento está, mas que a gente só siga o vento do Senhor. Que a gente não venha olhar para os lugares e falar assim, não, aqui o vento de Deus não pode passar. Não, lá para essa pessoa o vento de Deus não pode chegar. Nós te pedimos que o Senhor use nossas vidas como parte desse vento. Que a gente caminhe com o Senhor. Que a gente caminhe a cada dia, negando aquilo que nós somos, submetendo o Senhor a todas as coisas. Que a gente possa olhar para a cruz de Cristo e olhar para o nosso pecado e ver que só na cruz de Cristo nós podemos alcançar isso, essa nova vida. E essa nova vida é uma vida eterna com o Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Porque muitas vezes nós não olhamos para a luz. Nós até olhamos para ela, mas nós decidimos negá-la. Assim como aqueles leprosos, nós somos curados, nós reconhecemos que tivemos melhoras, mas ainda assim a gente não consegue voltar, porque nós temos uma reputação, porque nós temos coisas a perder quando seguimos o Senhor. Senhor, nós queremos submeter a nossa vida e reconhecer que, Pai, aquilo que nós temos, aquilo que somos, seja as coisas boas, as nossas riquezas, as não riquezas, a nossa pobreza, tudo precisa estar no Senhor, Pai. Porque a nossa reputação de nada vale, se não for para ter um encontro com o Senhor. Nós te pedimos isso, Pai. E em unidade nós oremos juntos. E caso queria que todos fizessem uma oração junto, nós vamos orar ao Senhor, pedindo para que o vento do Espírito sobre nós. Vamos orar juntos. Senhor Deus, eu te peço, Pai, que nesse momento, o Teu Espírito possa soprar sobre mim. Que eu abandone, Deus, as minhas obrigações, aquilo que eu acho que tem que ser certo, e submeta tudo ao Senhor. Que a Tua graça me encontre. Que um dia, Pai,
eu possa encontrar o Senhor e o Senhor reconhecer quem eu sou. É essa oração que nós fizemos, Deus, em nome de Jesus.